E quem chega para fazer uma análise é o Kleber Galerani, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Franca. Kleber, boa tarde para você, sempre bom tê-lo aqui no Conexão Record News. De fato, a Ucrânia pode conseguir mais ajuda por parte dos países europeus ou é uma realidade distante? Qual é a sua análise? Jonathan, boa tarde aos telespectadores da Conexão Record News. Nós observamos que este impasse na busca por um cessar-fogo entre os dois países certamente ajudará a destravar um pouco mais a questão do financiamento ucraniano à guerra. Nós observamos que havia uma disposição muito acentuada por parte de Donald Trump de encerrar esse determinado conflito. Entretanto, o que se observa é que o segundo maior país do continente, que tem uma população aí de cerca de 43 milhões de pessoas, a se imaginar aí quase que a população da Argentina, já está de algum modo imerso numa guerra desde 2022, uma guerra em que se estima mais de 1 milhão e 200 milhões de pessoas também mortas. Hoje a Rússia controla 1/5 da Ucrânia, e esses ataques que foram aí veiculados coincidem, conforme foi dito, com esta conferência, cujo objetivo é justamente levantar fundos propriamente para a Ucrânia. Nós temos, por parte da União Europeia, uma promessa de cerca de 12 bilhões de dólares, equivale aí a 10 bilhões de euros, para o nosso telespectador entender, pouco mais de 60 bilhões de reais em promessas de financiamento. E isso vem também com uma notícia que é uma retomada do fornecimento de armas por parte dos Estados Unidos diante do impasse a se chegar, muitas vezes, a um cessar-fogo. Donald Trump foi claro em indicar que, de algum modo, há uma certa intransigência ou, de algum modo, nós observamos Putin ali colocando uma série de obstáculos para que se chegue a um cessar-fogo. E isto tem, de algum modo, contribuído para que a Ucrânia tenha um discurso mais forte a conseguir os financiamentos, Mazini. Olha, Kleber, outra notícia que chega agora é que o presidente ucraniano informou que teve uma conversa substantiva com o enviado especial dos Estados Unidos em Roma. Segundo Volodymyr Zelensky, eles discutiram o fornecimento de armas pelos Estados Unidos e o fortalecimento da defesa aérea devido ao aumento dos ataques russos, não? O líder também afirmou que ele e Keith Kellogg discutiram propostas para impor sanções mais duras a Moscou, especialmente ao setor de energia e petróleo. Dá para a gente imaginar, de fato, sanções por parte dos Estados Unidos contra a Rússia nesse momento? Nós observamos, Mazini, que já existem sanções em andamento, mas um recrudescimento destas sanções, eu acredito que talvez não seja propriamente o momento, uma vez que há, conforme já disse, uma busca por parte do Donald Trump a chegar a um determinado acordo. A imposição de sanções mais duras acaba, muitas vezes, dificultando o diálogo entre as partes. O que se observa é uma busca por parte da Ucrânia daquilo que nós chamamos de sanções secundárias aos compradores de petróleo russo. A Rússia é o maior exportador de energia do mundo, por assim dizer, e nesse determinado contexto, o que busca Zelensky é que não seja propriamente somente a Rússia sancionada diretamente, mas sim também aqueles que comprarem o petróleo russo, haja algum tipo de sanção. Ao meu ver, eu acho no curto prazo, pelo menos, algo difícil, Mazini, a não ser que haja, de algum modo, uma dificuldade cada vez maior por parte de Putin e os ânimos de Trump, em particular, acabem, de algum modo, mudando a sua posição. O que se observa hoje ainda é uma inclinação de se buscar um cessar-fogo, um distensionamento desse conflito que já perdura há mais de 3 anos, Mazini. Ainda que esse cessar-fogo seja mais difícil do que Trump imaginava quando voltou ao poder este ano, né? Agora, o Kremlin disse que as negociações de paz na Ucrânia não estão estagnadas.
A declaração acontece depois do presidente norte-americano dizer que não estava satisfeito com as atitudes de Vladimir Putin. Além disso, os Estados Unidos também retomaram o envio de armas à Ucrânia. Segundo o porta-voz do governo, a Rússia espera que um sinal de Kiev sobre a participação em uma terceira rodada de negociações. O comunicado do Kremlin ainda ressalta que o país deseja atingir os objetivos por meios políticos e pacíficos, mas enquanto isso não acontecer, a operação militar na Ucrânia vai continuar. De fato, podemos acreditar nessa busca do Putin por um cessar-fogo, Kleber? Sabemos que o problema sempre esbarra no que o Putin quer de condição para parar a guerra, né? Perfeita observação, Mazini. Nós observamos que o desejo russo é que a Ucrânia abandone oficialmente as suas ambições quanto a ingressar na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que visa proteger a Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e a retirada de todas as tropas ucranianas do território das 4 regiões ucranianas que a Rússia reivindica. E isto parece ser um ponto ou pontos inflexíveis por parte da Rússia. E não há que se falar propriamente em um diálogo se as partes não quiserem ceder. O próprio presidente Donald Trump já indicou alguns meses atrás, no sentido de que propriamente a Ucrânia deveria abrir mão de territórios, mas eu acredito que não no volume, muitas vezes, que Putin busca. Nós já comentamos aqui, hoje nós temos cerca de 20% do território ucraniano ocupado também pelas tropas russas. Nesse determinado contexto, eu acredito, na verdade, que seja mais uma questão protocolar ou de diálogo quando a Rússia diz que está envolvida propriamente nesse processo de paz. Mas, embora o discurso ela indique ou ele indique para um determinado lado, as ações não correspondem, Mazini, com aquilo que é propriamente a busca ou a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é bastante discrepante. Há uma busca acelerada por parte dos países ocidentais em se chegar a um acordo, mas, por um outro lado, a Rússia sequer abre mão, de algum modo, de elementos que ela considera importantes dentro desse determinado conflito. Mazini. Bom, a Comissão Europeia anunciou quase 3 bilhões de euros, o equivalente a mais de 18 bilhões de reais, em apoio à reconstrução da Ucrânia após a guerra. Os fundos incluem 1 bilhão e 800 milhões de euros em garantias de empréstimos e 580 milhões de euros em doações de instituições financeiras públicas internacionais. Segundo a presidente da Comissão Europeia, o programa chamado Quadro de Investimentos da Ucrânia deve mobilizar até 10 bilhões de euros em investimentos no país. Ela também anunciou a criação de um novo fundo de capital para a reconstrução da Ucrânia, que conta com o apoio do Banco Europeu de Investimento, além da França, Alemanha, Itália e Polônia. Kleber, é um dinheiro que a Ucrânia de fato vai precisar porque o país foi duramente afetado pelos ataques e continua sendo, né? Ataques estes por parte da Rússia. Perfeito, Mazini. Nós estamos falando aqui em conseguir um cessar-fogo, em colocar fim à guerra, mas colocada fim à guerra, há um novo capítulo que se abre, que é a reconstrução dessas regiões destruídas ao longo desses 3 últimos anos. Há que se imaginar uma população de mais de 40 milhões de pessoas, é o segundo maior país em território na Europa, conforme nós assim comentamos. E se 20% já está ocupado, nós temos inúmeras regiões ali, de algum modo, necessitando de reconstrução, inclusive na capital, que é Kiev. Então, a dependência desses financiamentos externos é fundamental para esta retomada, esta reconstrução dessas regiões afetadas. E aqui nós estamos falando não só da infraestrutura, mas também na condição da retomada da parte econômica, parte social, uma vez que nós estamos falando aí de mais de 1.200.000 pessoas que já ou foram mortas ou foram, de algum modo, feridas nessa determinada guerra, Mazini. É um cenário devastador, né? Quando a gente olha para esses números e enxerga que por trás deles há famílias completamente destruídas pela guerra, de fato
momento é para se pedir urgência em terminar esse conflito entre Rússia e Ucrânia. A Comissão para Situações de Crise da Europa apresentou um projeto de estratégia de guerra, chamada de Preparação 2030. O documento prevê organizar o armazenamento de produtos essenciais em casos de conflito. Segundo a responsável pela comissão, quanto mais você se prepara, menos entra em pânico. O objetivo é garantir o abastecimento da população em situações extremas, como um conflito armado ou até desastres naturais. Entre os produtos estão alimentos, vacinas e medicamentos. A estratégia acontece em meio aos alertas da OTAN sobre um possível ataque da Rússia contra a Europa nos próximos 5 anos. Ou seja, uma situação tensa na região, em meio a um conflito que hoje está diretamente voltado para a Ucrânia, mas que, segundo a OTAN, poderia ser expandido para outras nações europeias, Kleber. A escalada do conflito é uma possibilidade, Mazini. Nós observamos até nas lições desse conflito do Oriente Médio, em que inicialmente era um conflito mais localizado entre Israel e este ator não estatal que é propriamente ali o Hamas, e depois houve um transbordamento para outras regiões, como é o caso do Irã. No caso específico da Europa como um todo, a Ucrânia é um país europeu, então nós observamos todo esse interesse por parte da União Europeia na relação do financiamento e assim por diante, uma vez que, se de algum modo a Ucrânia apresente-se um cenário fácil para o avanço também russo, há uma dificuldade porque as distâncias entre os países europeus são distâncias de algum modo bastante diminutas quando comparamos a países continentais, como é o caso brasileiro. Então, nesse determinado contexto, naquilo que nós chamamos em relações internacionais de processo de elaborações de cenários, há um cenário possível, que é um cenário de ataque por parte da Rússia em relação aos países, não propriamente, vamos dizer assim, Europa, porque a Ucrânia já é a Europa, mas os países da União Europeia, o que nós chamaríamos ali da Europa Ocidental. E nesse determinado contexto, nós observamos que, de algum modo, há uma preparação da população civil. Conforme você indicou agora há pouco, Mazini, são os civis que mais sofrem em eventuais ataques. E esta preparação é uma preparação necessária. Diferente, por exemplo, de Israel, que tem ali já uma preparação para a guerra constante nos prédios, na infraestrutura, isso não ocorre de forma direta na União Europeia, uma vez que só depois da Segunda Guerra Mundial nós não tivemos nenhum grande conflito dentro da Europa. Então, é algo inédito e algo preocupante, Mazini. Pois é, e não deixa de servir de alerta para o restante do mundo também, né? A gente sabe que quando uma guerra começa, todo o globo fica preocupado sobre o que pode acontecer a partir do início deste conflito. Agora, outra notícia para sua análise, Kleber, é que o ex-presidente da Coreia do Sul foi novamente detido em meio às investigações por acusações de insurreição. Yoon Suk-yeol provocou uma grande crise em dezembro ao decretar lei marcial e enviar o exército ao parlamento para tentar impedir que os deputados votassem contra a imposição da medida. Em janeiro, ele se tornou o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser detido. Yoon foi destituído pelo parlamento e o impeachment foi confirmado em abril pelo Tribunal Constitucional. Segundo o tribunal, um novo mandado de prisão foi emitido devido a preocupações de que Yoon possa destruir evidências no caso. Esse é um escândalo, né, que de fato abalou a Coreia do Sul e traz até hoje instabilidades políticas para o país, não? Perfeito, Mazini. Nós observamos que a Coreia do Sul sempre foi um modelo de democracia na Ásia, em que muitos países não são países democráticos. Mas o que nós observamos foi um recrudescimento de uma onda conservadora dentro da Coreia do Sul, e nesta onda conservadora, quando de algum modo nós observamos uma perda de apoio por parte de Yoon, ele de algum modo tentou fazer com que esse apoio prevalecesse
se articulou bem, fez frente a esses ataques propriamente à ordem democrática e, fazendo frente, conseguiu prender propriamente, não a oposição, por certo, mas pela pressão e pela desarticulação do golpe, fazer com que Yoon fosse preso. Ele ficou preso por um tempo, ficou 52 dias preso e, de algum modo, estava liberto há cerca mais ou menos de 4 meses. E agora retorna, Benito, num contexto em que nós observamos que há uma série de também movimentos civis pró, contra, movimentos conservadores, movimentos mais liberais, no sentido de que, de algum modo, o país ainda não tem a estabilidade necessária e há uma dificuldade para o novo governo em se estabelecer. Mazini. Professor Kleber Galerani, obrigado pelo bate-papo com a gente hoje aqui no Conexão. Uma boa tarde ao senhor, bom fim de semana.